O Jornal das 10 exibe a partir de hoje uma série de entrevistas com prefeitos eleitos em 5 capitais por diferentes partidos. Eles vão administrar grandes cidades com grandes orçamentos e muitos problemas. A primeira entrevista é com o deputado ACM Neto, do DEM, que assume em janeiro a Prefeitura de Salvador. Renata Lopretti é a estreia do deputado no Poder Executivo. Mariana, aos 33 anos, em seu terceiro mandato de deputado federal, ACM Neto deixará a Câmara para administrar a terceira maior capital do país. Uma cidade que votou pela mudança e que, segundo o futuro prefeito, terá de apertar o cinto para solucionar os seus problemas e se reerguer. Logo depois da eleição, o senhor disse que a prioridade é arrumar a prefeitura, é fazer o dinheiro sobrar. Palavras suas. O senhor não acha que isso pode frustrar as pessoas que o elegeram com uma expectativa de mudança e principalmente de investimento numa cidade que está muito abandonada? Olha, Renata, eu acho que não, porque há uma consciência hoje muito grande na população de Salvador que a cidade vive um dos seus piores momentos em termos econômico-financeiros. A Prefeitura de Salvador tem a segunda pior arrecadação per capita das 27 capitais brasileiras. Então daí você pode tirar o quanto a situação financeira hoje da Prefeitura é dramática. Então, nesse começo não tem jeito. Eu vou aplicar uma política de total austeridade, vou economizar aonde puder economizar, vou rever contratos, vou baixar um decreto já no primeiro dia determinando a não ocupação de 20% dos cargos de confiança, vou evitar qualquer tipo de desperdício. Para quê? Para fazer sobrar dinheiro. A minha lógica é gastar menos com a Prefeitura para gastar mais com o cidadão. Segurança é um dos problemas mais sérios de Salvador hoje em dia, mobilidade urbana também, e dentro de mobilidade urbana tem a questão do metrô, a novela do metrô de Salvador é uma das mais arrastadas entre os metrôs de capitais. São problemas que dependem fortemente de investimento do governo federal, do governo estadual. Como é que o senhor vai fazer para, apesar disso, como prefeito, conseguir fazer uma diferença? Antes mesmo de tomar posse, ao lado do governador Jacques Wagner, eu estive com a presidenta Dilma Rousseff. E o que estamos procurando construir é um pacto pela cidade de Salvador, deixando de lado as questões partidárias, políticas, há um conjunto de investimentos previstos por parte do governo federal para a capital. Eu, como prefeito, quero ser facilitador da execução dessas obras, inclusive muitas delas na área de mobilidade urbana. Nós temos aí o desafio de não só completar o início do metrô, mas como ampliar esse metrô, e vai ser uma obra tocada pelo governo do estado, mas que a prefeitura precisa criar as condições para tanto. Existem outras obras de infraestrutura, como construção de viadutos, de corredores exclusivos para ônibus, que estão sendo discutidas em conjunto pelas 3 esferas, e eu vou tocar tudo isso. O senhor foi entre os candidatos de partidos de oposição ao governo federal, aquele que teve a vitória numa praça mais expressiva. No entanto, o senhor repisou muito que não foi candidato para cumprir uma missão do seu partido, o DEM, ou mesmo das oposições como um todo. Esse discurso da convergência com o governo do estado, com o governo federal, pode levar o senhor a lá na frente a apoiar a reeleição da presidente Dilma? Eu quero sim trabalhar em parceria com o governo do estado e com o governo federal. E não vou ter nenhuma dificuldade de reconhecer todo o esforço que foi feito pelo governador e pela presidente em benefício da cidade. O que for feito em benefício de Salvador vai ser aplaudido pelo prefeito. 2014 é muito cedo para tratar. Nós vamos tratar em 2014. Eu não gosto desse tipo de especulação, porque não dá para, nesse momento, você misturar a pauta política com a pauta administrativa, né? Eu acho que agora a pauta é administrativa. O momento agora é de não pensar em política e nem disputas eleitorais. Em 2014, o partido vai se reunir, vai examinar quais são os seus caminhos, quais são as suas possibilidades e tomar a melhor decisão, pensando também no futuro do Democratas. O DEM sobreviveu, como o senhor disse, em boa medida graças à sua vitória, mas o partido encolheu. O senhor vê a possibilidade de uma fusão lá na frente com o PMDB? Uma coisa me parece que é consenso. Não há embargo e não há nenhum tipo de objeção que se discuta aberta e livremente os caminhos para 2014. Então não vai haver aliança natural com esse ou com aquele partido. Agora, fusão, eu diria que é um tema que está nesse momento fora da nossa pauta. O senhor está no seu terceiro mandato de deputado, mas vai estrear num cargo executivo. O senhor tem alguma inspiração, algum modelo na administração pública? O senador Antônio Carlos Magalhães, né, que era uma pessoa
na política por natureza, e por ser muito político e ter um estilo próprio, despertava elogios, mas também críticas. Agora, uma coisa todos reconhecem, a sua capacidade de projetar quadros. Ele foi capaz de fazer isso a partir da Bahia, né? Atualmente, a gente pode ver que existem bons exemplos de governos que vêm dando certo, o governo de Aécio em Minas Gerais, né, também nessa política da meritocracia, em premiar resultado, em acompanhar criteriosamente o desempenho de projetos, de metas e diretrizes estabelecidas. Eu acho que há de se elogiar o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que também faz um trabalho de modernização do estado de Pernambuco. Então a gente pode perceber em todos os partidos, e eu quero fazer justiça, bons exemplos de administradores modernos que vêm adotando na administração pública práticas que são contemporâneas e que eu quero, evidentemente, levar para Salvador. O senhor falou há pouco no senador Antônio Carlos Magalhães. Eu queria saber como é que o senhor concilia um aspecto positivo da imagem dele como administrador na Bahia e um aspecto negativo, visto por muitos como uma das lideranças mais autoritárias que o Estado já teve. Como é que o senhor faz uma fusão, um balanço entre essas duas coisas? A gente tem que analisar que o senador Antônio Carlos Magalhães, ele começou a sua vida política, se elegeu pela primeira vez deputado em 1954. A minha primeira eleição foi em 2002. Então, não são apenas aí algumas décadas, mas nós estamos em séculos diferentes. As pessoas na Bahia, por exemplo, a imprensa principalmente, gosta de sempre perguntar: a sua vitória representa a volta do carlismo, né? E o que é que eu gosto sempre de dizer? Não. A minha vitória eu devo muito sim à imagem do senador, à figura dele, ao carinho que os baianos tiveram e têm pelo senador Antônio Carlos, né, ao que ele fez pela Bahia, a sua luta, que é muito lembrada. Agora, o momento hoje é outro, tá certo? Eu tenho uma aliança lá muito plural, eu tenho ao meu lado partidos e pessoas que jamais fizeram política com ele. O PMDB da Bahia, que sempre foi adversário do senador, hoje é meu aliado, né? No PSDB, o deputado Jutaí Magalhães, por exemplo, que sempre foi adversário, é meu aliado. Então, eu acho que eu estou muito mais preocupado em olhar o futuro, tenho um carinho, uma admiração, um respeito, valorizo o passado, mas eu acho que a minha política tem que ser olhando para frente, e é assim que eu estou procurando construir em Salvador e na Bahia. Se a gente tiver que pegar um diferencial da situação do Assemineto em relação a outros prefeitos eleitos em capitais, do ponto de vista administrativo, a gente pode dizer o seguinte: ele talvez esteja pegando uma das cidades com maior situação de desgaste. Os 2 mandatos do prefeito João Henrique, que transitou por diversos partidos, resultaram quase um consenso ali numa deterioração muito grande de Salvador. E a cidade, o prefeito João Henrique está terminando agora o mandato até numa situação de inelegibilidade, e isso pode ter, as pessoas analisam, 2 efeitos para a Assemineto. Pode o beneficiar do ponto de vista de que as primeiras diferenças que ele conseguir fazer vão resultar em benefício dele, porque ele está pegando algo numa situação muito ruim. Ao mesmo tempo, as necessidades são muito grandes e a gente vê aí pela entrevista dele que ele está considerando que o problema fiscal da cidade é, de saída, o mais grave. Um gesto muito simbólico do que ele pretende fazer é que ele está levando de São Paulo para Salvador o secretário de Finanças aqui de São Paulo, Mauro Ricardo, secretário da Administração Kassab, que foi secretário também do Estado no governo Serra e que é considerado, entre os secretários de Fazenda, uma espécie de máquina de arrecadar. Então, tudo leva a crer que a primeira entrada da administração do Assemineto vai ter um caráter muito fiscalista, muito de arrumação das contas, e, em alguma medida, ele vai ter que conciliar isso com a expectativa que Salvador criou diante da administração dele. Do ponto de vista político, é para a gente lembrar o seguinte: a gente vê ele aí se equilibrando entre a presidente Dilma, elogios a Aécio Neves, elogios a Eduardo Campos. Ele está numa situação, como esses novos prefeitos, que ele vai querer administrar. E 2014 está lá longe, vamos ver com quem essas alianças vão ser feitas.